Nesse nosso encontro de hoje, eu quero dividir com você um passo a passo para você organizar sua vida financeira em definitivo. Parar de sofrer, parar de chegar no final de mês sem dinheiro. Sabe quando o salário acaba antes do mês acabar? Então é isso que eu quero trazer aqui para você. Tem muita gente que me pergunta, Fer, como é que eu faço para organizar? Eu não gosto de finanças, eu não gosto de Excel, eu não gosto de números e por isso eu não consigo me organizar. Primeira coisa que você precisa entender é que organizar suas finanças você não precisa muito de conhecimento técnico do Excel, de saber mexer no Excel, de gostar de números, porque a organização financeira ela está muito mais relacionada a os seus hábitos, o seu comportamento, do que de fato um conhecimento técnico. Então, manter as finanças organizadas é algo que todo mundo pode fazer, todo mundo deveria fazer. Deveríamos aprender isso na escola, mas infelizmente não é o que acontece aqui no Brasil ainda, ok? Então, se você quer se organizar, se você quer ter uma vida um pouco mais tranquila, de forma que o seu salário seja suficiente para pagar suas contas, para fazer as coisas que você deseja, e mais do que isso, construir algo relevante para o seu futuro, para realizar seus sonhos, para conquistar sua liberdade financeira, daqui a alguns anos, não é de hoje para amanhã, mas sim daqui a alguns anos, a organização financeira é para você. E é para isso que eu estou aqui. Então, o que eu vou te mostrar aqui é o passo a passo do que você precisa fazer para manter a sua vida financeira em ordem, e você vai ver que isso vai te dar uma tranquilidade em todos os aspectos da sua vida. Certo? Então, vamos lá. Vamos já começar e eu vou compartilhar a minha tela, eu vou abrir um mapa mental aqui com você, porque eu quero te mostrar o passo a passo, para que você tenha isso gravado em mente. Se você quiser dar um print de tudo que você vai ver aqui, se você quiser salvar tudo que você vai ver aqui, faça suas anotações. De fato, o que eu estou trazendo para você é o passo a ser seguido para que você consiga organizar a sua vida. Combinado? A única coisa que eu vou te pedir antes da gente começar é deixa o seu like aqui, porque essa aula é uma aula super relevante. Ela vai transformar a sua vida se você colocar em prática tudo que a gente vai ver aqui e pode transformar também a vida dos seus amigos. Então, a única coisa que eu vou te pedir, curte já esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver. E assim que a gente terminar, compartilha com seus amigos. Copia aqui o linkzinho desse vídeo e já manda para os seus amigos. Tenho certeza de que você vai ficar feliz de compartilhar esse conteúdo com eles e eles vão ficar agradecidos de ter tido a mesma oportunidade que você está tendo aqui comigo agora. Ok? Então, curtida no vídeo e outra coisa, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque aí, assim, você vai receber avisos a cada publicação de aula que eu fizer aqui. E aí você pode me acompanhar em cada conteúdo novo e enriquecendo o seu conhecimento sobre finanças pessoais, investimentos e outras questões que são relevantes para que você tenha uma vida financeira tranquila. Maravilha? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você o mapa mental do passo a passo de como você vai organizar as suas finanças. Então, vamos já para o nosso primeiro passo aqui. Eu já trouxe os 5 pré-escritos aqui, mas a gente tem mais do que 5. A primeira questão, que é muito importante, é que você torne esse tema prioridade para você. Simples assim. Por que é importante que esse tema seja prioridade para você? Na verdade, e para ele ser prioridade, torne um objetivo para a sua vida. Torne esse tema um objetivo. Quando você tem clareza sobre aqueles objetivos que você tem, é só uma questão de você priorizar aqueles seus objetivos e você vai ver que vai se tornar um processo natural você falar sobre a organização das suas finanças. Então, uma coisa é você falar, eu quero organizar minha vida financeira, mas vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, vou deixar para o mês que vem, vou deixar para as minhas promessas de virada de ano. Não, torna isso objetivo agora e começa a trabalhar para de fato ter
uma organização. Se você fizer isso, com o passo a passo que eu vou te mostrar aqui hoje, em 2 meses, no máximo 3 meses, você vai ter a sua vida completamente organizada. E vai poder ter uma tranquilidade muito maior de que o seu salário vai ser suficiente para pagar suas contas, vai ser suficiente até para você começar a investir um pouquinho por mês, na sua carteira, na sua reserva para emergências e na sua carteira de investimentos para você realizar os seus sonhos, ok? Então, o primeiro passo, transformar esse tema, transformar a organização financeira em um objetivo, priorizar esse tema. E qual vai ser, então, o segundo passo? Não é aplicável para todo mundo, então eu vou tratar ele de uma forma diferente aqui, porque ele não impede que você se organize. Mas, de fato, o que vai acontecer é que, uma vez estando com a vida financeira organizada, ele volta a ser colocado em pauta. Então, o item 2 é: se você possui dívidas, o que você tem que fazer? Se você possui dívidas. Digitação tá delicada aqui hoje. Possui dívidas? Então, o que que você vai fazer aqui se você tem dívidas? Primeiro de tudo, faça um levantamento dos valores e prazos de cada dívida, ok? É isso que você precisa fazer agora. Mais nada. Um ponto importante aqui, vou colocar: não negocie nada nesse momento. Primeiro, é preciso saber quanto você pode pagar por mês, para depois tentar uma negociação, certo? Então, agora, nesse primeiro momento, é só fazer um levantamento dos valores e dos prazos de cada uma das dívidas. Para esse tema de dívidas, tem uma aula específica. Tem uma aula específica aqui no canal sobre dívidas. Então, te convido a pesquisar aqui, buscar. São 2 aulas, na verdade. Tem 2 aulas específicas sobre dívida aqui no canal. Então, eu te convido a me seguir e procurar as aulas sobre dívida. São aulas recentes, para você entender primeiro o que está causando, o que pode estar causando as suas dívidas. Porque dívida normalmente não é o seu problema. As dívidas normalmente são consequências de algum outro motivo, de alguma outra causa que te levou para esse cenário de endividamento, ok? Então, tem dívida, faz um levantamento, reserva e não faz absolutamente mais nada em relação a isso agora, porque primeiro você precisa saber quanto que você pode pagar. De nada adianta você fazer uma proposta de renegociação se você não consegue pagar uma nova parcela da sua dívida, ok? Então, esse foi o segundo passo. O terceiro passo, e eu já vou de lá para o nosso mapa de novo, o terceiro passo é fazer um diagnóstico dos seus ganhos e gastos. Por que é importante você ter o diagnóstico dos seus ganhos e gastos? Porque você precisa saber quanto está entrando de dinheiro todo mês e quanto está saindo. Para então você começar a enxergar aonde é que está, o porquê que está faltando, para onde que está indo o seu dinheiro. E uma outra questão que é importante você analisar também é dos seus ganhos, se existe algum potencial para você aumentar os seus ganhos. De repente, uma renda complementar, de repente, alguma outra atividade que você possa fazer para gerar aí uma renda adicional. Então, isso é muito importante. Mas antes de pensar na renda adicional, é importante você ter muito bem claro quais são os seus gastos. Porque tem uma questão que é muito sensível aqui, é que muita gente fala: o meu salário não é suficiente para pagar minhas contas, porque eu ganho pouco. Porque quando eu aumentar a minha quando eu tiver um aumento de salário, aí eu vou começar a investir, porque aí meu dinheiro vai começar a sobrar. E é aí que você se engana.
Porque se você não sabe com o que você está gastando, ter um aumento de salário não vai resolver o problema. Porque à medida que você aumenta a sua renda, mas você não sabe com o que está gastando, você vai continuar gastando mais e vai consumir todo aquele aumento de renda que você teve. Ok? Então, vamos focar um pouquinho mais aqui nos gastos do que nos ganhos. Uma vez identificados os gastos, controladinhos os gastos, aí sim você vai olhar para formas de aumentar a sua renda. Mas antes de aumentar a renda, é importante a gente ter identificado quais são os gastos. A menos que você faça uma, uma, uma ação aqui que pode resolver essa questão. Para toda e qualquer renda que você conseguir aumentar a partir de hoje, que você retire esse dinheiro do seu orçamento e reserve numa conta separada. Então, beleza, vamos inverter a ordem das coisas. Você vai olhar a renda e se você identificar alguma forma de aumentar a sua renda, seja aumentando um pouco suas horas trabalhadas, seja desenvolvendo alguma outra atividade que você tenha domínio, algum outro conhecimento que possa te gerar renda, tudo que vier dessa renda complementar, você saca da sua conta e reserva numa conta separada. Que aí é uma forma que a gente tem de garantir que você não vai gastar mais. E você continua trabalhando ali com o seu salário regular, até que se organize os gastos. Combinado? Beleza. Então vamos lá. Seguindo aqui no nosso passo a passo, vou até colocar aqui no diagnóstico, se houver oportunidade de renda adicional, transferir para outra conta e reservar. Não usar no orçamento mensal. Certo? Um pouquinho do que a gente já falou aqui. E qual vai ser o nosso passo 4? E aí a gente começa a entrar de fato no critério ali na classificação, na identificação dos gastos. Então classificar os seus gastos entre essenciais, essenciais e secundários. Aqui a gente já começa a dar um direcionamento para os seus gastos. Por que que é importante eu classificar entre essenciais e secundários? Porque a gente não vai fazer nenhum esforço para tirar aqueles gastos ou para reduzir aqueles gastos que são essenciais. Agora, você vai descobrir dentro dos gastos secundários uma série de gastos que provavelmente você não precisaria ter. Na verdade, quando você se propõe a fazer esse diagnóstico financeiro, conhecer seus ganhos e gastos, a maioria das pessoas acaba se surpreendendo não com os gastos essenciais, mas com o tanto de gastos secundários que se tem. Infelizmente é isso. E aí, esses gastos secundários, eles se tornam uma oportunidade para reduzir os gastos ao longo dos meses, ok? Então, identifique. Nesse momento, é só identificar e separar essenciais de secundários. E qual vai ser o quinto passo? Muito importante, muito importante. Você já vai entender por quê. Definir quais são os seus sonhos e objetivos que deseja realizar. Simples assim. Quais são os sonhos que você deseja? Ah, eu desejo fazer uma viagem para o exterior. Eu desejo comprar uma casa maior para minha família. Eu desejo fazer um curso que vai custar bastante dinheiro e para isso eu preciso me programar. Eu tenho o objetivo de me mudar de cidade ou de fazer uma viagem. Então, assim, quais são os sonhos, quais são os objetivos que você deseja realizar? Pega uma folha em branco e relaciona todos esses gastos, todos esses objetivos, ok? E uma coisa que é muito importante aqui, para cada sonho, para cada objetivo que você definir, tenta escrever rapidamente por que ele é relevante para você. Qual é o sentimento que você vai ter ao realizar aquele objetivo? Qual é o benefício que ele vai te gerar? Isso vai tornar esse objetivo cada vez mais relevante para você. E aí os seus esforços, eles vão estar voltados para os seus objetivos e não para esses gastos secundários que acabam acontecendo pelo simples fato de você não ter em mente quais são os seus objetivos, não priorizar os seus objetivos e os seus sonhos. Ok?
Então, qual é o passo 6? Identificar quais são as compras parceladas no cartão de crédito e definir que não se repetirão e que os valores serão destinados para os objetivos, certo? Como a gente está fazendo um trabalho de conscientização aqui do seu cenário financeiro, o que vai acontecer é que a hora que você começar a olhar aqueles gastos que você tem na fatura do cartão de crédito, muita coisa vai deixar de fazer sentido para você. Vai ter muita coisa secundária ali que você vai olhar e vai falar: isso aqui, de fato, eu não preciso ter mais. Foi uma compra que eu fiz no passado, que eu não preciso repetir agora. E aí, quando você não precisa repetir, já é um gasto que você não vai ter mais nas suas contas mensais. E aí, esse gasto você pode também retirar da conta e joga numa conta separada. Você está fazendo reservas, você está jogando numa outra conta, porque esse capital que você está reservando, ele vai começar a compor uma reserva para emergência, ele vai começar a compor uma reserva para o seu sonho um, para o seu objetivo um. E assim a gente vai começar a compor o seu mapa de realização de sonhos, ok? E a partir do momento que você começar a identificar que essas compras não vão se repetir, como é que elas não vão se repetir? Você vai começar a refletir de fato sobre o benefício que essas compras te geram. Cada vez mais o importante aqui é: vou fazer uma nova compra. Qual é o objetivo que aquela compra vai me gerar? Se ela não vai me gerar qual é o benefício que ela vai me gerar? Se ela não vai me gerar benefício relevante, e o quanto ela pode prejudicar o alcance dos meus objetivos, eu não vou precisar fazer uma nova compra daquela. Eu vou reservar o capital, vou transferir, vou colocar naquela conta de reservas e vou começar a perseguir, vou começar a construir a minha reserva para emergência e as reservas para a realização dos sonhos e dos objetivos. Ok? Então tá. E aí a gente vai voltar um pouquinho naqueles gastos classificados como secundários. Gastos classificados como secundários. Você vai refletir sobre o real benefício gerado por cada gasto e o quanto ele prejudica o alcance dos seus objetivos. Simples assim. Relacionei lá, identifiquei todos os gastos secundários. Vou começar a refletir sobre cada um deles. Cada um. Acabei não compartilhando aqui com você, mas ele já está aqui no nosso mapa mental. Então, gastos classificados como secundários, a gente vai refletir sobre o real benefício gerado por cada um desses gastos secundários e o quanto ele prejudica o alcance dos objetivos. E aí, de novo, eles vão começar a sair da frente. Você vai começar a não querer ter mais esse tipo de gasto. E aí você vai ver que a sua renda, na verdade, ela é suficiente para você ter os seus gastos essenciais, ter ali um ou outro gasto que vão te dar conforto, qualidade de vida, mas você vai ver que o seu salário é suficiente e que você vai começar a reservar uma parte do seu salário, da sua renda mensal, para os seus objetivos, para a realização dos seus sonhos. Ok? Um outro ponto aqui, que esse é um brinde para você. O item 8 é uma coisa que taxas de conta bancária, tarifas, mensalidade, que seja, de cartão de crédito, juros e multa por atraso de pagamento. Seguro de conta corrente, taxas de forma geral, que os bancos adoram nos cobrar, e pelo fato dos valores serem baixos, olhando mensalmente, R$ 20 aqui, 15 ali, 30 ali, a gente acaba deixando passar. Exclua em definitivo esses gastos, pois você só está
rasgando dinheiro, certo? Por que que você está rasgando dinheiro? Porque hoje tem uma série de opções, contas digitais, corretoras de investimento, cartão de crédito gratuito sem anuidade de forma vitalícia, com benefícios muito interessantes. Então, hoje tem uma série de opções disponíveis no mercado que são muito diferentes do que os bancos tradicionais sempre ofereceram e justificavam a cobrança de taxa de serviço, de mensalidade de conta, de mensalidade de cartão de crédito, porque antes eles não tinham concorrência. Então, agora, como a gente tem a figura dos bancos digitais cada vez com mais benefícios, não tem por que você ficar pagando por esse tipo de serviço que não te gera retorno nenhum, nenhum, ok? Então, esses são alguns gastos que você pode substituir. Deixa de ter esses gastos e reserva o capital lá na outra conta para começar a investir. Uma coisa que é importante você pensar aqui é que tem outros gastos também que você pode substituir, trocar, deixar de ter esses gastos e trocar por investimento, ok? Eu tenho uma aula gravada sobre isso, onde você tem a possibilidade de identificar todas as formas que você pode estar jogando dinheiro fora, todos os gastos que são desnecessários e que muitas vezes a gente não presta atenção neles porque não são gastos relevantes. Então, se você quer saber quais são todos os gastos que você pode estar tendo de forma desnecessária e como trocar esses gastos por investimentos, deixar de ter esses gastos desnecessários e trocar por investimento para começar ali caminhar para a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, eu tenho uma aula exata que trata exatamente isso. Na verdade, é um mini curso, com uma aula gravada de quase meia hora, um pouquinho menos, e algumas atividades para você identificar e eliminar esses gastos em definitivo. Ok? Então, desbloqueie o seu acesso nessa aula, se você quiser trocar esses gastos desnecessários por investimentos, desbloqueie o seu acesso, o link dessa aula vai estar aqui na descrição dessa aula nossa, desse vídeo nosso, ok? Então, assista aqui, fica comigo aqui até o final, terminando, corre lá na descrição do vídeo e pega o link dessa aula para você destravar o seu acesso. Maravilha? Então vamos lá, estamos chegando no próximo aqui do final do nosso encontro. E aí a gente vai para o item 9. Lembra que eu falei que esse tema de organização financeira ele tem que ser uma prioridade para você, e para que ele seja prioridade, ele tem que se tornar o quê? Uma meta, né? Um objetivo com uma meta a ser cumprida. O item 9 ele também fala de objetivo. E aí, defina como objetivo, então, um outro objetivo, que você irá investir 20% da sua renda mensal. É isso. Quanto você recebe de renda mensal? Resgata não, reserva, separa 20%, coloca naquela outra conta que eu já comentei, e todos os meses você vai perseguir esse 20%. Não é deixar chegar ao final do mês para ver se sobra dinheiro. Não é isso. É, no momento que você recebe a sua renda, já reservar esse 20% e tirar da sua conta corrente que você usa para pagar os gastos. Você não precisa fazer isso agora e ficar com a conta negativa e usar o cheque especial. Não é isso. É colocar como meta que 20% da sua renda vai ser direcionada para os seus objetivos e para os seus sonhos. Coloca como meta. Começa com 2%, aumenta para 5%. Reduziu ali, terminou de pagar algumas parcelas do cartão de crédito, não faça novas parcelas, reserva esse valor que bem ou mal você vinha pagando todos os meses. Daqui a pouco, a hora que você começar a ver o seu capital ali reservado, que está rendendo juros todos os meses, a hora que você começar a enxergar que todos aqueles gastos que você classificou como secundário e que você de fato não viu o benefício que ele gerasse de forma relevante na sua vida, você vai começar a ver que esse percentual do valor reservado sobre o seu salário ele vai crescer naturalmente. E daqui a pouco, daqui a alguns meses, você já vai estar reservando ali de 15% a 20% da sua renda mensal para os seus objetivos, para os seus sonhos, ok? Então, não se desespere, não precisa começar com 20, mas coloca como meta, que daqui a pouco essa meta vai ser alcançada. Maravilha? E, por fim, o item 10, passo a passo, 10 passos. Não precisamos mais do que isso. Comece a se dedicar a investir em conhecimento sobre investimentos para
compor sua carteira reservada para emergências. Vai ser a sua reserva para quando acontecer alguma emergência, você ter para onde correr e não ter que ir para o banco pedir um empréstimo, usar o limite do seu cheque especial, usar o cartão de crédito e depois não conseguir pagar, porque esse movimento, que é o mais rápido, que é o mais fácil, é o mais caro e te coloca num cenário de endividamento. E também para realizar os seus sonhos e objetivos. E conquistar sua liberdade financeira. Certo? Liberdade financeira para quê? Quando você construir a sua carteira de investimentos e tiver um valor que esteja te gerando uma renda que você considere suficiente para você poder fazer escolhas de quanto você quer trabalhar, se você quer continuar trabalhando no que você já trabalha hoje, se você quer fazer uma escolha de mudar completamente sua carreira, reduzir o volume de trabalho, você tem esse poder de escolha. Então, liberdade financeira é quando você tem ali suas contas sendo pagas praticamente 100% pelos seus rendimentos da sua carteira de investimentos, e isso te dá liberdade de você tomar algumas decisões relacionadas ao seu trabalho, ok? 10 passos, nada mais do que isso. Seguindo esses passos, em 2 ou 3 meses, suas contas vão estar organizadas. Você já vai ter mapeado ali as parcelas do cartão que vão começar a acabar e você não vai repor, você não vai fazer compras desnecessárias, porque você vai estar refletindo sobre o benefício que aquelas compras te geram. Então, de 2 a 3 meses, seguindo esses 10 passos aqui, você consegue se organizar. O meu objetivo aqui em trazer esse passo a passo é que você entenda que se organizar e transformar a sua vida financeira é um processo. Não é da noite para o dia. Não é hoje eu vou dormir e amanhã está tudo organizado. Não é isso. Mas também não é algo complexo. É simples, embora não seja fácil, porque requer um pouco de determinação, disciplina, foco da sua parte, principalmente, de querer fazer acontecer. Mas, se o primeiro passo você der um tique nele, de fato, se você definir que esse assunto é prioridade para você, transformar a organização financeira em objetivo, não tem como dar errado. Porque aí, se ele é prioridade, os próximos passos, você vai seguindo ali, um por vez, exatamente nessa sequência que a gente falou, e você vai conseguir fazer. Então, se ele for prioridade para você, organizar a sua vida financeira, você decidir que não quer mais viver com dinheiro contado, com o salário terminando antes do mês acabar, e que quer realizar seus sonhos e objetivos, está feito. Então, você merece dedicar um pouco de tempo, se dedicar mais à organização das suas finanças. O seu ganho não vai ser só financeiro, o seu ganho vai ser de tranquilidade, de satisfação, de, de, de olhar para cada conquista que você vai passar a ter e falar: poxa vida, isso realmente era possível, não era difícil, era simples de fazer, só dependia de mim. Bem que a Fez Cavazzini falou sobre isso na aula dela, certo? Imagina daqui a alguns anos você começar a receber renda com seus investimentos. Isso mesmo, rendimentos entrando ali na sua conta de forma automática, sem que você tenha que trabalhar mais para isso. É isso que acontece quando você começa a trocar gastos por investimentos e esses investimentos vão crescendo e a cada mês eles vão te gerando rendimento. Afinal de contas, quando você troca gasto por investimento, o que você está fazendo é colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. E ele trabalhando para você, ele vai te gerando esses rendimentos. Vou te falar só mais uma coisa aqui para a gente terminar. Quem demora para começar costuma ter um arrependimento. Quem não começa vai se arrepender lá na frente, olhar para trás e falar: poxa vida, minha vida continua na mesma, eu não fiz nada para mudar. Ou minha vida não muda e não tenho a consciência de que para mudar só precisaria, né, tomar uma decisão, fazer uma escolha. Quem demora para começar, mas começa, tem um arrependimento. Um só. E esse arrependimento é geral, de todo mundo que começa. Sabe qual é? Comenta aqui no chat para mim se você sabe qual é esse arrependimento. Agora, vou contar até 10 aqui para você comentar. Vou falar.
o arrependimento, o único arrependimento, é de não ter começado antes. É esse o arrependimento. Porque, de fato, a mudança que gera na sua vida, a tranquilidade, a satisfação, sabe? O dormir tranquilo, sabendo que as contas vão estar sendo pagas, que as contas estão organizadas e que você vai conseguir focar nos seus objetivos e nos seus sonhos, não tem preço. Então, se dedicar um pouquinho para se organizar é algo que é fundamental. Você não vai se arrepender. Ou vai? Um único arrependimento, que é o de não ter começado antes. Então, corre, começa agora. Só depende de você. Ok? Bora começar? Você já tem o passo a passo aqui. Pega essa aula, assiste essa aula de novo. Ela está aqui gravada para você, disponível para você. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber outras aulas como essa. Tenho certeza que vão te ajudar e muito no seu dia a dia, na sua gestão financeira pessoal. Então, ativa o sininho para que você receba os avisos de cada aula nova que eu publique aqui. E me segue na rede vizinha também. Me segue lá no Instagram. Tem o link, eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. Se você ainda não me segue lá eu tenho publicações diárias também que também podem te ajudar, ok? Agora, se você quer acelerar esse seu processo de transformação e quer a minha ajuda, eu vou pegar na sua mão, eu vou te colocar no caminho, eu vou te ajudar a fazer. É um processo muito mais intenso, é um investimento maior que você vai ter em tempo e em dinheiro também, sem dúvida nenhuma. Mas vamos dizer que tem um programa, que seria um programa intensivo para você acelerar esse seu processo de transformação. Se você quer acelerar e quer a minha ajuda de forma prática, me manda uma mensagem agora. Estou esperando sua mensagem. Pode ser aqui no comentário, pode ser no inbox lá da rede vizinha, ok? Pode clicar aqui também na descrição desse vídeo que tem um link para o meu grupo VIP do WhatsApp e lá você tem acesso ao meu WhatsApp. Pode me mandar, eu vou esperar a sua mensagem. Estamos combinados? Vamos começar agora essa transformação? Maravilha. Então era isso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido muito útil para você e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.